Salve, salve, Mauro Moraes, mais uma vez. Hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto que eu fiquei pensando essa semana, sobre algumas situações que aconteceram, que eu acho muito pertinente. E talvez, se quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu entendesse as coisas como eu entendo um pouco hoje, e acredito que daqui a 5, 6, 10 anos eu irei entender um pouco mais, eu não passaria por alguns percalços, algumas coisas que não me fizeram bem, e hoje eu vejo que foi por conta disso, dessas atitudes. A principal, a priori, que eu queria falar com vocês é sobre não adianta você querer mudar a sua imagem perante a uma pessoa que já tem na mente dela um conceito, uma ideia de quem você é. Não adianta, irmão. Isso é fato. Às vezes a pessoa conheceu você, lhe julgou e é natural da sociedade, as pessoas julgam umas às outras, vai julgar você se como você vai chegar em tal lugar, a roupa que você vai chegar, a forma que você vai se expressar, o jeito que você olha para as pessoas. Isso aí é fato consumado. As pessoas elas já criam na cabeça delas ideias de como você é. E às vezes a gente tenta mudar, né? A gente quer tentar mudar para que agrade as pessoas, para que as pessoas tenham uma opinião, né, diferente, porque na cabeça de algumas pessoas você é de uma forma, mas você não é dessa forma que ela acha que você é. Só que, cara, você não vai mudar. Não vai mudar. Você pode fazer o que for. Ela já tem aquela ideia na cabeça e é muito improvável que ela mude, sabe? É muito. Então, você pode. Vou dar um exemplo vivo disso. Se aconteceu tal fato, uma discussão, você com outra pessoa, e às vezes essa pessoa que você discutiu, essa pessoa que está do seu lado nem conhece ela, mas na cabeça dela, ela já acha, rapaz, esse cara que começou, tenho certeza que ele começou a confusão. Não escuta a sua versão, já na cabeça, altíveis aos ouvidos dessa pessoa e da mente, você foi culpa sua. Já aconteceu alguma coisa que a pessoa que anda com você, que está perto de você, deixou de lhe defender e defendeu um estranho? E colocou um problema como se a culpa fosse sua. Um exemplo hipoteticamente aí. Você foi e bateram em você no carro. Não foi você que bateu. Ah, mas também tu freou bruscamente, tu não sabe dirigir e tal. Aconteceu alguma coisa, você teve um furto, um celular, tu também estava nesse local, ó, tu não se liga, tu é lerdo, tu é demente. Já percebeu? Sempre é assim. Tem pessoas que não adianta, elas não querem, em hipótese alguma, escutar a sua versão. Elas preferem sempre escutar a versão de outrem, de pessoas às vezes que ela não conhece, nunca viu na vida, mas a sua, que está no seu convívio, que vê você todos os dias, fica sempre contra você. Então, meu caro, minha cara, por que você tem que mudar? Por que você tem que fazer coisas para agradar tal pessoas que as pessoas já têm na cabeça dela, na mente dela, quem você é? Não vai mudar, cara. Você pode fazer tudo, você pode ajudar um familiar seu, que você não tem nada a ver, às vezes, né? Mas
o que você for ajudar, ele sempre vai dizer, pô, velho, esse cara aí poderia me dar mais aqui, poderia me ajudar aqui mais. Ele é um cara, nunca, é muito raro, cara, é sempre... O que eu mais vejo é isso, eu vejo podcast, eu vejo biografias, é isso. O cara fica rico às custas do mérito dele, né? Não foi mérito da família. Às vezes, de fato, a família botou terra, não acreditou. Quantas vezes um cantor, um atleta, né? Um youtuber, sei lá, ficou rico, que ninguém na família acreditava no cara, nunca queriam absolutamente nada, achava ele um derrotado, nunca gostaram dele, mas quando o cara começa a ganhar dinheiro, na cabeça deles, eles acham porque é da família que ele tem que ajudar. Que hipocrisia, meu irmão. É uma hipocrisia, fila da gaita, velho. Pra não dizer outro nome. Hipócritas que, se você se você tivesse naquela estaca zero, eles jamais estariam preocupados com você. Veja se você vai lembrar de alguma situação, algum fato que aconteceu com você. Hipoteticamente você ganha na Mega Sena. Aí você não ajuda ninguém. Você só ajuda sua mãe, seu pai, sua irmã. Não ajuda mais ninguém, não ajuda ninguém da família. Caramba, o cara ganhou, não ajudou. Se eu tivesse, eu ajudava, mas é assim, né? Família, às vezes não sei o quê. Que mentira, o cara não ajudaria. Não ajudaria. Então, você tem que ter cuidado. Ter cuidado com essas pessoas e ter cuidado de não agradar ninguém. Eu venho botando isso na minha cabeça e aprendendo com o tempo que daqui a 100 anos eu não vou existir mais. O tempo da gente gerar as coisas que a gente quer gerar e usufruir delas é algo agora. Obviamente que você tem que construir pontes, né? Construir coisas para que na sua velhice, né, você possa trabalhar menos e usufruir mais. Isso aí é fato. Mas é o agora que a gente está vivendo. Se preocupar com agora. Eu tenho certeza absoluta, cara, que você postou uma foto de uma forma, ou postaram uma foto sua que você não gostou, enfim, e você se sentiu feio, ou tal. Ou você fez alguma coisa, você foi para um show, ficou doidão, bêbado, e a galera tirou foto e chamou você de bebo louco, doidão, parará, parará. Daqui a uma semana ainda vão brincar, 2, 3, daqui a pouco ninguém lembra de você, daqui a pouco você não tá mais inserido naquele clã lá com a galera, você já tá com outra galera e a vida é assim. Por que você fica com tanto medo do que os outros pensam de você? Então, eu fiquei pensando sobre isso, porque mais que eu agrade, mais que eu faça, se eu fizesse alguma coisa, o cara já não gosta de mim, velho, porque eu vou fazer uma coisa pra tentar mostrar a ele que eu sou diferente do que ele pensa. Cara, eu não faço, velho. Eu não vou fazer, me desculpe. Eu só vou fazer o que eu sentir, o que eu quero fazer, sabe? Não adianta, você tem... Eu tenho uma pessoa na minha família que não gosta de mim, que quando era mais jovem me considerava, quer dizer, eu considerava ele muito, considerava até como um pai. E depois que aconteceu algumas coisas, mudanças na minha vida e tal, financeiras, ele não gosta de mim. E ele tem todo o direito de não gostar de mim. Mas um dia aconteceu um acidente com ele e eu fui o primeiro a olhar ali, fiquei triste, perguntei se ele queria ajuda, alguma coisa. Ele, não, mas é da minha índole, da minha natureza, que naquele momento eu fiquei preocupado. Mas eu não fiquei preocupado para agradar ele, sabe? Foi porque eu sou assim. Não é pelos outros. Entendeu? Então eu comecei a entender isso. O que eu for fazer para ajudar alguém, eu não vou fazer para fazer, como é que eu posso falar assim? Limpeza da imagem, lavagem da imagem. Né? Lavar a imagem para que ele pense uma coisa que totalmente na cabeça dele era diferente. Não, eu vou fazer porque eu quero fazer. Se eu não quiser fazer, eu não vou fazer. Entendeu? Então eu queria que vocês prestassem um pouquinho atenção da vida de vocês a respeito disso. Não faça nada para agregar, não faça nada para agradar ninguém. Porque você pode ter certeza absoluta que na cabeça dele você é aquilo mesmo que ele acha. Se ele acha que você é uma pessoa chata, metida, arrogante, prepotente, não vai mudar, irmão. Bote isso na sua cacholazinha, ele não vai mudar, sabe? Então eu venho pensando nisso.
refletindo sobre algumas coisas e outra coisa. Pense em você. A pessoa mais importante da sua vida é você. Não adianta. As decepções que as pessoas podem ter com você vão passar. Daqui a pouco as pessoas estão em outra e não estão nem aí mais para você. Se você for querer agradar todo mundo, se você for querer ser um showman, você vai se frustrar porque você vai ser bom com as pessoas. Mas aqui, ó, na sua mente, como é que você vai ficar? Você não tem posicionamento, você é muito neutro nas coisas, né? E biblicamente falando, né? Você é muito frio ou quente, enfim. O que é que você quer, né, para sua vida de verdade? Eu tenho meus sonhos, eu acredito que todos nós temos os nossos sonhos. Independente de qualquer coisa, se for licitamente, correto, coerente, você tem que correr atrás de seus sonhos, independente do que fulaninho vai pensar, o que fulaninho vai achar. Esse cara é arrogante, esse cara é metido, esse cara é amostrado. Tudo que eu fiz na minha vida, se eu não tivesse feito, cara, eu tava na merda absurda. Eu acho que eu tava morando na casa da minha mãe, num quarto, sendo malhado pela minha família, que é o normal. E eles não também, na minha opinião, eles não estariam errados, porque eu ia ser um cara preguiçoso, mau caráter, que não quer nada, aproveitador da mamãe, parará, parará, parará. Então, eu tive que ralar, tive que meter a cara. Aconteceu uma época que eu fazia crossfit, e quando eu comecei meu negócio, eu colocava placa na rua, poste, propaganda da minha empresa. E tinha um cara que me ajudava, eu pagava ele, eu subia, ele subia, às vezes eu segurava lá o poste e tal, a escada para ele colocar as propagandas, e passou uma menina e disse que me viu eu colocando uma placa no poste, na frente de todo mundo no CrossFit. E o jeito que ela falou foi um jeito para querer me humilhar, sabe? E pô, eu boto propaganda da minha empresa. Eu boto em tudo que é canto. Tu vai me ver, mas eu disse a ela assim, tu vai me ver em outros locais também, porque eu sempre tô colocando propaganda. Aí naquele momento ficou um negócio, todo mundo olhou um pro outro, eu acho que pensaram, esse cara é um ferrado, né? E a vida passa, e a vida ela passa de uma forma que só a Deus pertence, né, o outro dia. E teve um dia que ela estava indo pro CrossFit a pé. E o CrossFit é como se fosse relativamente uns 4 quilômetros, e é do meio-dia que a gente ia e tal. Sol muito forte. E eu passei no meu carro, né? Passei no meu carro e buzinei. Ó, tá indo pra lá? Tô. Vem aqui que eu vou dar uma carona. E ela viu meu carro. É um carro, um SUV, um SUV que eu tenho e tal. Aí ela já me olhou com outros olhos, aí já ficou olhando de uma forma diferente, já falava comigo diferente, já me respeitava mais e parará. Mas eu não quis mais assunto porque eu vi que era uma pessoa imediatista e uma pessoa que queria saber só dos meus resultados. Então, na cabeça dela, ela tinha um conceito, né? Enfim, e viu o outro. Mas independente do que ela pensou, eu não estou nem aí. Então é isso. Queria saber de vocês sobre isso, sobre de querer mudar a cabeça dos outros, de ver o que as pessoas vão achar de você, se vocês ficam preocupados em agradar as outras pessoas ou não. E queria saber de você. Se inscreve no canal, compartilha. Tamo junto. Valeu!